Seguindo nessa linha de fazer vídeos com base em sugestões dadas por vocês, eu resolvi fazer um vídeo sobre o nível 451, ou o Paraíso 451. Esse lugar nada mais é do que um dos locais mais isolados dos Backrooms, então é um nível bem fechado em si mesmo, o que quer dizer que não vamos ter grandes paralelos ou referências a outras criaturas do universo das Backrooms. E infelizmente, apesar de ser uma história curta, é bem fechada e amarrada em si mesma. Então eu vou contar primeiro os relatos referentes a esse nível e depois eu vou explicá-lo da maneira como a Meg o catalogou. O ano era 99, quando uma garota chamada Amelia Portsmouth havia caído nos Backrooms. Ela disse que estava na formatura do ensino médio quando tropeçou e de repente se viu um local cheio de canos, e depois algo semelhante a sons de máquinas ensurdecedoras. E considerando a descrição dos lugares, isso provavelmente remete aos níveis 2 e 3. Uma vez nos Backrooms, ela caminhou através dos níveis, quando de repente uma pequena aldeia à distância. A fome e a sede de caminhar por mais de um dia deixaram de ser um problema ao avistar aquelas pessoas, e Amelia sentiu uma êxtase por todo o seu corpo, pois havia se sentido acolhida depois de todo o susto. Os residentes daquele lugar disseram que ali era seguro, e que os recursos brotavam pelo campo em momentos aleatórios. E com o tempo todos perceberam que tinham histórias semelhantes de como foram parar naquele lugar. Alguns estavam em uma sala de carpete mono amarelo, outros em uma espécie de armazém, mas no fim todos estavam bem, em um lugar bom e completamente seguros de qualquer perigo. Porém, havia um certo alguém que não estava nada feliz com tudo isso. Ele se chamava Price. Mas para não dar spoiler, eu vou só ler os comentários que ele faz acerca dos acontecimentos, pois no arquivo não fica claro se o Price tem conhecimento da história e dos diários de Amelia. E ao observar os humanos ali, ele concluiu: uma semente do presente detestável. Todas as árvores começaram com apenas uma única semente, e todas as árvores podem ser derrubadas com um poderoso golpe. Enquanto isso, Amelia já estava naquele mundo há mais de 2 anos. No tempo em que chegou, eram apenas 12 pessoas, e hoje o local conta com mais de 50. Pelo que disseram, há mais pessoas chegando. Pessoas essas que são aceitas na comunidade sem pensar 2 vezes. Uma vez que 7 anos haviam se passado, a vida seguiu seu rumo natural, e Amelia havia até encontrado alguém para dividir a sua vida. Um paraíso? Não. Você verá o paraíso no devido tempo. Construir uma vida em tal lugar é uma desgraça para a natureza, um testemunho da depravação. Crescimento canceroso em nosso outrora irremediável paraíso. Quão feliz eu serei quando ver essa ideia sendo arrancada. Eu devo trazê-la de volta ao passado glorioso. Os residentes daquele local receberam uma visita um tanto quanto inesperada. Mas como sempre davam boas-vindas a novos membros, não viram como uma ameaça quando os membros da Meg apareceram por ali por perto. Os agentes ficaram um tanto quanto surpresos ao perceber uma comunidade sendo formada naquele lugar. E ao tentarem sair do nível, confirmaram que não havia saída, e por ali mesmo permaneceram. O local já conta com mais de 10.000 pessoas, agora possuindo hospitais, restaurantes, centros de lazer, e tudo corria bem até que... Um verme da Meg tenta espalhar a sua influência, e como um verme, eles serão esmagados sobre os pés juntos do resto da sua organização patética. Em breve, você vai voltar a ele, você vai testemunhar o passado. Esse símbolo brilhante do presente detestável já dura o suficiente. Vocês, todos vocês serão trazidos de volta ao passado glorioso. Amelia estava em mais um dia normal. Ela ia servir café da manhã para sua mulher. Até que de repente, ela desapareceu diante dos seus olhos. Um grito desesperado e confuso foi respondido com um silêncio ensurdecedor. E sem resposta, não só de uma pessoa, mas de todos que antes estavam ali. Ninguém, nenhuma alma viva sequer. O céu que antes brilhava em azul agora está manchado por uma escuridão. O brilhante campo verde está começando a murchar. E não havia ninguém ali além de Amelia. Dias e dias à frente caminhando. Fome, sede e exaustão são novamente apresentados como um problema. Quando ela finalmente encontra algo, uma cratera. Quando surgiu? Como se formou? Ninguém sabia. Não estava lá até uma semana atrás. Possivelmente uma saída. Quem sabe? Possivelmente uma resposta do paradeiro de todos os outros. O diário de Amelia se encerra com ela caminhando em direção à cratera, deixando bem claro que essa é sua tentativa de encontrar uma saída. E desejando no fundo de sua alma que sua mulher fique bem no final das contas. E lembra de um tal de Price que eu havia mencionado no começo do arquivo? Então, no mesmo arquivo existe um outro anexado contando sobre o nível na perspectiva dele.
E pela foto do anexo fica claro que tem alguma coisa a ver com a reverência. Eu sinceramente, depois de procurar um pouco, não achei nada em outro arquivo dando detalhes da vida desse tal de Price. Então não sabemos sua origem, motivações e o porquê de tudo isso. Mas ao longo do conto vai ficando claro que ele talvez seja só mais um dos lunáticos dos Backrooms. Então agora a gente vai passar para o arquivo do Price para tentar entender esse nível de outra perspectiva. Através de um telescópio, Price murmurava sobre o presente que ele julgava como detestável. Ele viu uma simples semente se tornar um carvalho poderoso, desejando então que pudesse matar cada um dos residentes daquele local. Mas de alguma forma ele sentia que não podia. O tempo havia tornado o carvalho poderoso e forte, e ele, fraco. E através do próprio tempo, ele sente que pode retornar tudo ao passado. Ele sente uma espécie de perturbação do nível. Desce as escadas da sua torre e vigia no mais absoluto cuidado para evitar uma queda. E nesse ponto da história dá para sugerir que Price de alguma forma seria alguém idoso, já que ele necessita de cautela para descer uma simples escada. E o fato dele ter ficado fraco enquanto o carvalho ficou forte com o passar do tempo, poderia ser uma referência à sua idade avançada. E assim que desce as escadas, Price se sente enojado, pois em um passado justo e harmonioso, ele seria considerado uma presa fácil e bem merecida para uma entidade. O que isso quer dizer eu não sei. Eu acho que de alguma forma ele entende a ideia de ser uma boa presa como algo muito bom. O arquivo é cheio desses momentos onde não fica nada tão claro assim. Já no campo, Price escuta algo um tanto quanto familiar, e o sabor amargo que outrora sentia se converte em uma felicidade genuína. Ele se dirige ao indivíduo atrás dele, que até então não fazemos a menor ideia de quem seja. Ele apenas é mencionado no texto como Ambrosio. A aparência de Ambrosio é um tanto quanto homogênea, possuindo uma pele e mantos numa cor cinzenta, além de olhos completamente brancos e um rosto sem expressão, sendo tudo isso sustentado por uma postura um tanto quanto curvada. Mostre-me, Ambrosio dizia. Assim que Ambrosio revela a Price o desejo de ver, seja lá o que for, os dois sobem as escadas da torre, sendo que Price revela que Ambrosio sempre pôde ver o presente manchado de alguma forma em seu corpo, e completa dizendo que não merece estar nem na sua presença. Ao chegar no topo da estrutura, Ambrosio apenas observa tudo por um telescópio, e depois desce as escadas dizendo que Price deve segui-lo. Nas palavras da criatura cinzenta, ela podia enxergar tudo ao seu redor, a glória do passado marcando o chão e apagando o céu, e que é assim que as coisas deveriam ter sido desde o início. Price então agarra a mão de Ambrosio, e ele conta que sente uma pele gelada antes de seus olhos brilharem e os campos que outrora eram verdes, agora tornam-se marrons. As flores que antes eram coloridas agora murcham, e o céu, antes azul, agora é cinza e escuro. Ambrosio então faz Price soltar e cair de joelhos. O homem manchado pelo passado não parava de chorar de felicidade, mas assim que olha ao redor, ele percebe que os campos voltaram ao normal. Price implora para Ambrosio trazer de volta o passado, e ele apenas responde que não vai o fazer, enquanto segura o rosto de Price e enfia os dedos nos olhos daquele manchado pelo passado. Price sentia como se seu cérebro estivesse em chamas, vendo imagens do seu tempo naquele nível, de sua infância, de sua vida como um todo. Ao fazer isso, uma lágrima do tecido tempo atinge os dois, e Ambrosio acorda momentos depois deitado em uma enorme cratera. Ele se senta em suas mãos e joelhos, enfraquecido pelo que havia acabado de acontecer. E nesse cenário, ele apenas conclui: o passado voltou mais uma vez, e assim o arquivo se encerra. Então, de maneira resumida, nós não temos a menor pista de quem o Ambrosio ou Price são, mas pelo menos sabemos que o nível 451 passou de um campo colorido com recursos brotando aleatoriamente para aquele visual mais macabro que resultou no desaparecimento de todos ao redor de Amélia. Para onde foram e o que aconteceu com Amélia depois de tudo isso, não sabemos. Mas agora que eu já falei do nível antes das modificações feitas, eu vou falar de como o Paraíso 451 se encontra atualmente. Paraíso 451. Classificação 4. Inseguro e com média probabilidade de se encontrar entidades. O nível 451 é um plano infinito composto por grama morta, flores murchas e um céu acinzentado. Ele compartilha o mesmo efeito de isolamento do nível 0, no qual dois andarilhos, embora estejam no mesmo local, nunca se encontram. O que a partir daqui é uma sugestão do que pode ter ocorrido com Amélia e os outros, criando um cenário onde cada um foi isolado numa versão diferente do nível. As únicas estruturas são apenas pedaços do que um dia foi a base de humanos por lá, com edifícios caindo aos pedaços e recursos estragando. Perto dali encontra-se uma cratera, que possui a única saída conhecida no seu nível. Entretanto, apesar de ser uma saída simples, também é bem perigosa, pois é nesse buraco que se encontram entidades que não são vistas no resto do nível. As criaturas desse lugar são totalmente conhecidas e podem ser encontradas em outros lugares, como ladrões de pele, mariposas da morte e hounds.
E devido à natureza isolada do local, não há bases e postos avançados. E a única forma de entrar é pelas portas de uma cela aberta no nível 3, enquanto que sair pela cratera te leva direto pro nível 0. E bom, o vídeo foi esse. Pelo visto ficou maior do que eu esperava, e de certa forma é bom, além de ser uma história como um todo que eu achei bem daorinha de fazer. Mas é isso, o vídeo já acabou, fiquem com Deus e até a próxima. Fui.